Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram num barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. E a rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. Amém? Feche seus olhos. Fala com o Espírito Santo agora, que você quer ouvir a voz do Senhor Jesus. Fala com o Espírito Santo agora para Ele revelar para você de forma poderosa essa palavra ao seu coração, para revelar no seu espírito a palavra do Senhor. E diga para Ele já, agora: Jesus, eu amo você. Pai querido, nós queremos ouvir a Tua voz de forma poderosa em nossos corações. Fala conosco, ó Deus. Fala com cada um dos Teus filhos. Nos instrui, ó Deus, na Tua palavra, pela Tua misericórdia. Ó Deus, e que nós possamos ouvir a Tua voz, ó Deus, nessa manhã de uma forma muito especial. Cada um de nós, em nossos corações e no íntimo do nosso ser. Fala conosco e transborda em nós a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos contextualizar um pouquinho, né, o que está acontecendo aqui. E é um texto, queridos, um dos textos da palavra que eu mais gosto. É muito profundo e muito tocante isso que está acontecendo aqui, e nos traz uma ilustração assim, muito clara de como o Senhor trata conosco, de como Ele faz para nos curar, para nos tratar em nosso interior, que é tão conturbado e muitas vezes tão doente. Nós vemos aqui, depois da ressurreição de Jesus, Jesus já tinha aparecido para os seus discípulos. Aqui diz que era a terceira vez que Ele se manifestava aos seus discípulos. Se você puder estar com o retorno aqui. Está com retorno, Marcelo? Cadê o Marcelo? Tirar o retorno para mim ou baixar o volume
Para estar dando um pouco de eco. Era a terceira vez que eles viam o Senhor Jesus. E nesse momento aqui, queridos, em especial, Jesus planeja tudo. Deus faz um planejamento especial aqui para tratar uma pessoa em especial, Pedro. Marcelo, se puder reduzir um pouco, está dando eco. Pedro está sendo tratado. Então Jesus, o que ele faz, amados? Conhecendo o coração de Pedro, sabendo que Pedro precisava de um tratamento especial na alma dele, Jesus cria todo um ambiente, o mesmo ambiente do momento em que Pedro foi chamado pela primeira vez. Então Pedro estava pescando e não pegam nada, e Jesus pergunta para eles: vocês pegaram algum peixe? E eles respondem: não. Então Jesus fala: lance a rede do lado direito do barco e vocês pegarão. Então eles lançam a rede e pegam muitos peixes. Naquele momento, João, que era o discípulo que tinha uma intimidade mais profunda com Jesus, reconhece, e ele diz: é o mestre. João tinha uma sensibilidade maior para reconhecer que era Jesus, simplesmente por aquela palavra. Simplesmente, aí também não, né, Marcelo? Você está me boicotando hoje. Trocar? Som, aí. Pode baixar mais. Nós vamos ter que dar uma adaptada aqui no som, né? Porque agora mudou com essa parede aí, está diferente. Então, queridos, Jesus estava ali preparando esse ambiente, esse momento para tratar Pedro. Porque Pedro ainda estava com problema. Pedro já tinha encontrado com Jesus. Então Jesus prepara esse momento. Ele deve ter conversado com os peixes naquela noite e falou assim: vão embora, não chegue perto desse barco. Porque é para que eles não peguem nenhum peixe, para recriar a história. Porque Pedro precisava disso. Então, naquele momento que João mais sensível, reconhece que era Jesus. Mas Pedro, a hora que ele ouve que era Jesus, ele toma uma atitude. Ele toma uma atitude além de Pedro. Ele pula no rio, pula no mar e vai nadando até a praia para encontrar Jesus, naquela ansiedade de estar com Jesus, naquele desejo de estar com Jesus. E quando eles chegam na praia, depois puxaram o barco, quando ele chega na praia, o que ele encontra? Uma fogueira. Lembra do momento em que Pedro traz Jesus pela primeira vez? Numa fogueira, em volta de uma fogueira, onde uma serva reconhece ele e fala: você também estava com ele? Não, de jeito nenhum não estava com ele. E além da fogueira, o que Jesus faz? Uma coisa que nós fazemos também, gostamos muito: comida. Então faz uma janta especial ali para eles, uma refeição especial, com um peixe que sei lá de onde veio, porque o peixe já estava lá assado. Jesus faz aparecer um peixe ali, e já eles chegam e a refeição está pronta. Então eles sentam em volta daquela fogueira, comem um peixe provavelmente muito mais delicioso do que todos os peixes que eles já comeram, porque o Senhor ele faz tudo com excelência. Então provavelmente estava muito bom aquele peixe. Come o pão, que também surgiu, não sabe-se de onde, nós sabemos, né? O Senhor fez surgir aquele pão ali. E nesse momento de comunhão, de mesa, e nós vemos muito isso na Bíblia, abrindo parênteses aqui, mesa, queridos. Convido os irmãos para irem na sua casa, comer alguma coisa, juntos, nem que fosse uma coisa simples, juntos ali, em comunhão, comendo, se alimentando, conversando, fazendo a comunhão acontecer. Ah, mas eu não sei cozinhar direito.
Queridos, o que você tem, o que você sabe, mas é minha casa, não interessa, eles estavam lá na praia, debaixo do céu, sem cobertura nenhuma. Mas crie momentos de comunhão. Nós vemos muito isso dentro da palavra do Senhor. E aí, depois de alimentados, queridos, de bem alimentados, Pedro com a barriga cheia, né? Ele prepara o ambiente. Ele prepara. Pode subir um pouquinho, Marcelo, agora estou forçando. Ele prepara o momento. Ele prepara as coisas, prepara o estômago dos discípulos, para eles não estarem desfocados de outras coisas. Prepara o estômago de Pedro. Né? E Pedro ali, depois de bem alimentado, Jesus chama ele e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: eu te amo, Senhor. Depois, novamente: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. E novamente: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Fazendo Pedro repetir o oposto do que ele tinha feito no momento em que ele negou Jesus. Então ele estava ali dando uma oportunidade, criando algo, queridos, uma técnica psicológica, eu diria, né? Para mexer com o coração de Pedro. Então, naquele momento ali, Jesus curava Pedro, fazendo Pedro repetir o oposto, falar, né? Expressar o oposto do que ele tinha feito antes, para que Pedro fosse curado em sua alma. Isso é muito interessante, porque Jesus, queridos, Ele está olhando para o nosso interior, para o meu interior, para o seu interior, e nos tratando. Por que Ele não fez isso com os outros discípulos? Porque os outros discípulos, apesar de terem traído Jesus também, porque eles também abandonaram, né? Todo mundo lá junto com Pedro falou: não, nós estamos aqui dispostos a morrer com o Senhor e pelo Senhor. A hora que os guardas surgem, o que eles fazem? Dão no pé. Vão todo mundo embora e Jesus fica sozinho. Então eles também abandonaram Jesus. Mas isso não causou uma doença emocional no coração deles. Quando eles veem Jesus, tudo isso passa, e eles perceberam o amor de Jesus por eles, a não ser Tomé também precisou de algo específico, né? Jesus aparece, ele não estava, e Tomé fala, quando os discípulos falam para ele, fala: eu não acredito que ele ressuscitou, que ele esteve aqui, eu só acredito se eu tocar com o meu dedo, se eu ver as suas chagas e tocar com o meu dedo na ferida dele, do seu lado. Então Jesus aparece novamente e fala: Tomé, vem aqui, toca aqui, ó. Toca aqui para você ver que é real. Então ele tratou de uma forma também pessoal, específica, naquele momento ali, naqueles momentos, né? Tomé. Então, queridos, o nosso Deus, Jesus, na pessoa de Jesus Cristo, no Espírito Santo, Ele está a todo momento olhando para o nosso interior, e vendo o que precisa ser tratado ali, de uma forma pessoal, de uma forma minuciosa, detalhada, única, para cada um de nós. Para que nós sejamos curados dos nossos traumas lá do passado, para que nós sejamos mudados em nosso interior, porque, queridos, nós somos complicados. Nós, seres humanos, quando fomos desconectados do eterno, do Deus Todo-Poderoso que nos criou, nós nos tornamos seres muito complicados, porque nós fomos desconectados da fonte da vida, que organizava todas as coisas na nossa alma. A partir desse momento de desconexão lá com Adão, nós viramos uma bagunça. Aí surgiu o medo, né? A primeira coisa que acontece com Adão e com Eva, eles ficam com medo, começam a se esconder um do outro, começam a se esconder de Deus. Então virou uma bagunça o nosso interior, e ainda é assim. E o Senhor, Ele vai organizando as coisas em nosso interior, nos curando, nos levando cada vez mais a uma maturidade maior, para que nós nos tornemos o ser original que Ele nos formou, nos criou. A gente sempre ouve, né? Porque você precisa ser a sua melhor versão. Já ouviram isso?
Trabalhe para que você seja a sua melhor versão. Não tem versão, queridos. Você tem que trabalhar com Jesus, com o Espírito Santo, para você ser o original que você foi criado para ser. O ser original. A outra versão é a versão do homem caído que não serve. Então você precisa voltar, nós precisamos voltar para a versão original. E Deus está fazendo isso conosco pelo Espírito Santo. E nos tratando pessoalmente, individualmente, em cada momento do nosso dia, coisas precisam ser tratadas em nosso interior. E com cada um de nós, Ele não age, o que eu quero dizer é que Deus não age assim no conjunto. Ele age no conjunto, mas Ele não age para nos curar por batelada, né? Não sei se você entende, é o termo de indústria, por atacado, né? Ele não age por atacado. Todo mundo, vou tratar eles assim. Não, Ele conhece o nosso interior. O Senhor, o Espírito de Deus te vê. Ele vê você. Ele vê as suas lutas interiores. Ele enxerga e sabe claramente as suas dificuldades, as suas doenças emocionais, os seus traumas do passado, que você acha que está tudo certo e não está ainda. Você só varreu embaixo do tapete e vive, e consegue viver uma vida razoavelmente normal, porque você escondeu o problema, mas o problema ainda está lá. E Ele sabe, e isso está travando a sua vida. Está impedindo de você ser esse ser maravilhoso que Deus criou para ser, e fluir e abençoar os outros, como Deus deseja que você faça, que você seja. Mas o Espírito Santo está olhando para você e olha o seu interior, para Ele nada está escondido, queridos. Você pode colocar uma máscara, e todos nós temos uma máscara. Temos ou não temos? Depois de Adão, queridos, depois que Adão pecou, ninguém mais se mostra totalmente a todo mundo. Mostra? Não, não mostra. Nós mostramos para os outros, para aqueles que nós confiamos, para os mais íntimos, nós somos mais abertos, somos mais transparentes, somos mais abertos, nós nos mostramos mais, porque nós não temos medo, porque nós sabemos que Ele nos ama. Mas para a grande maioria das pessoas, nós não nos mostramos, porque a outra pessoa pode usar aquilo que nós falamos que é a nossa fraqueza contra nós. Então há esse medo, e nós não somos mais como Adão e Eva aqui, né, figuradamente, como a palavra do Senhor nos diz, eles andavam nus lá no jardim e não se envergonhavam. Eles estavam nus, não tinham nada que os envergonhasse. Eram totalmente transparentes um com o outro, vulneráveis um com o outro. Hoje você não mostra toda a sua vulnerabilidade para ninguém, e mostra alguma vulnerabilidade para alguns, mas para a maioria você não mostra. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o seu coração, sua alma, o seu espírito, o seu passado, coisa que você nem sabe, Ele sabe. E Ele está tratando você de uma forma específica. E é bom você começar a prestar atenção na sua vida, nos acontecimentos da sua vida e nas pessoas que estão ao seu redor, porque muitas vezes, e você vai conseguir detectar isso, muitas coisas dos acontecimentos da sua vida, das pessoas que estão ao seu redor, é o Senhor agindo, como Ele agiu aqui com Pedro, de uma forma muito específica para que você seja trabalhado, para que você cresça, para que você amadureça, porque o Senhor não quer um crente, um cristão que simplesmente creu em Jesus e foi salvo e na superficialidade. Não, Ele quer cristãos maduros, edificados, cristãos que estão sendo restaurados à sua versão original. É isso que Ele quer. Então isso é um processo constante. Então preste atenção que Deus tem colocado na sua vida, te dado filhos, né, te dado um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, um trabalho, amigos, pessoas do trabalho, discipuladores,
que estão na sua vida, porque Deus colocou ali de uma forma muito estratégica para que você seja trabalhado. Não é acaso, queridos, a nossa vida, somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, Deus nos olha, nos vê, e Ele não está deixando a nossa vida acontecer por acaso. Ele está inserindo, Ele está interagindo com a nossa vida e nos tratando de forma específica. O problema é que muitas vezes nós ficamos teimando, não achamos que a pessoa que está na nossa vida lá, talvez nos causando algum desconforto, é do diabo. Não, porque essa pessoa está me prejudicando, porque essa pessoa está me tirando do minha zona de conforto, e acha que é do diabo, e não, é Deus que colocou lá justamente para você aprender algo, para você crescer. Não foi agradável para Pedro, queridos. Provavelmente, e nós vemos aqui que na terceira vez ele se entristece por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Jesus perguntar para ele: você me ama? Não foi agradável. Jesus foi lá, cirurgicamente mexeu na ferida, no mais profundo da ferida. Sabe, enfiou o bisturi lá no fundo da ferida. Doeu, mas Pedro foi curado. Então nós precisamos prestar muita atenção, porque o Senhor está trabalhando em nós. E as situações que nós estamos passando não é por acaso. E Deus usa todas essas situações. Então, cada discípulo tem sua dificuldade, cada um de nós temos sua dificuldade, e Deus está trabalhando em você, amém? Amém? Você crê nisso? Deus o Espírito Santo está trabalhando em você, com você, e nas outras pessoas para trabalhar você, porque você é filho. Eu jamais deixaria os meus filhos, eu que sou um homem e um pai falho, viver a sua vida de qualquer forma, sem estar instruindo, dirigindo, orientando, e até criando situações, né? Nós fazemos isso como pais, criando situações para ensiná-los alguma coisa. E Deus, queridos, que é um Pai muito, muito superior a nós, Ele está nos guiando, conduzindo e fazendo as coisas acontecerem, colocando pessoas estratégicas da nossa vida, situações estratégicas, para que nós acordemos, para que nós tomemos uma posição, para que nós saiamos da nossa zona de conforto, para que nós continuemos e para que nós sejamos esse ser maravilhoso que Ele criou, que Ele nos criou para ser. Amém? Está consciente disso? Então comece a prestar atenção e para de murmurar, querido. Para de reclamar. Ah, meu Deus, esse problema. Ah, meu Deus, essa pessoa. Não. Comece a encarar. Deus está nesse negócio. Às vezes nós pensamos assim: o diabo está me atacando. Oh, aconteceu isso. Furou a minha caixa de água. Oh, o caminhão veio e atropelou meu carro esses dias, né? Foi só me empurrando, até bater na guia. Ainda bem que não aconteceu nada de mais sério. E você fica pensando: é o diabo. É Deus, querido. Não é o diabo, é Deus. Permitindo algumas coisas para você acordar, porque você está dormindo, olhando borboletas. É Deus. Você é filho de Deus. Para de ver o demônio em qualquer trinco de porta, como diz, né? E começa a saber que a sua vida, ela é guiada por Deus. Se Satanás fez alguma coisa na sua vida, sabe por que foi? Porque Deus deixou. E sabe por que Deus deixou? Porque Satanás não faz nada na terra que ele não permita que seja feito. Satanás está sob a ordem, e o governo de Deus também. Ele não está fazendo nada no Brasil, queridos, que o Senhor não permita que ele faça. E tem um motivo. Deus tem toda a história nas suas mãos. Nada está fugindo do seu controle. Nada. E na sua vida também não. Agora, sabe por que Deus permite que às vezes Satanás toque em alguma coisa em você? Porque você está muito desacordado, desapercebido, e achando que tudo, sem você fazer nada e tomar nenhuma posição, tudo vai correr bem, vai dar certo. Ele está chamando a sua atenção,
para você acordar, para você saber que você precisa se submeter ao governo de Deus e fazer as coisas debaixo da mão dele e do governo dele. Você entende? Então, não culpe Satanás. Se alguma coisa está acontecendo, talvez, pode ser que a culpa seja sua, porque Deus está permitindo na sua vida. O que aconteceu com Jó, queridos? Jó era um homem temente a Deus. Um homem temente, um homem fiel. Mas depois de tudo aquilo que ele passa, ele confessa lá no final: antes eu conhecia Deus, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A experiência que Jó teve com Deus, depois de tudo aquilo, foi tremenda. Porque agora ele tinha um relacionamento pessoal com o Senhor. Então, coisinhas estão acontecendo na nossa vida justamente para isso. E muitas vezes, como aconteceu com Pedro aqui, o bisturi vai lá, bem no miolo da ferida, e dói. Mas ele está limpando e ele está curando para que você seja alguém muito melhor do que você é. Maduro, um cristão maduro. Outro ponto, Jesus não recrimina Pedro e sequer toca no assunto da traição. Jesus não vai lá, aponta o dedo para Pedro, igual nós, eu já fiz muitas vezes isso, e alguns de nós ainda fazemos. Eu te disse, não te disse? Já ouviu isso aí da sua mulher? As esposas amam, né, falar isso. Eu te falei. E realmente, muitas vezes elas falaram. E deu certo mesmo. E nós não ouvimos. E nós erramos. Maridos, ouçam as suas esposas. Que elas têm uma sensibilidade maior que nós. Nós somos simplesmente uns meninos crescidos, muitas vezes. E elas sabem do que estão falando, são sensíveis. Têm uma visão diferente de nós. E nós precisamos de uma visão por outro ângulo, para a gente ver uma verdade maior, como um todo. Então, assim, Jesus não chegou lá, como nós fazemos às vezes, e olhou para Pedro: pelo amor de Deus, Pedro, pelo amor de Deus, olha o que você foi fazer. Eu te falei que Satanás estava querendo peneirar você. Eu falei para você que Satanás queria você, e eu orei por você, Pedro, mas olha o que você fez ainda. Ah, não. Assim fica difícil, Pedro. Como às vezes nós achamos que o Senhor está olhando para nós e falando, porque nós erramos, porque nós pecamos de alguma coisa, apontando o dedão para nós, falando, e balançando a cabeça, não. Assim não dá, né? Não é assim, queridos. Jesus chega para Pedro, prepara tudo aquilo, todo o ambiente, prepara uma refeição para Pedro, amolece o coração de Pedro. Depois, quando Pedro está pronto, no momento certo, exato, ele vai lá e faz Pedro falar exatamente o oposto do que ele falou, para que Pedro... Não é porque Jesus queria ouvir, igual nossas esposas. As mulheres, em geral, elas gostam de ouvir, né? Eu te amo. É ou não é, mulheres? E muitas delas, a gente vê, muitas delas, assim, todo dia pergunta para o seu marido se ele não fala, mesmo que ele fale, ela pergunta: você me ama? Pode ir acostumando. Pode ir acostumando que, se a Amanda não perguntar para você, ela vai estar com aquilo na mente. Será que ele me ama mesmo? Então, reforce esse amor todo o tempo, porque elas são assim. É normal, natural e é bom. Mas Jesus não estava ali carente de amor, queridos. Ele não estava ali carente de amor. Ai, será que alguém vai falar que me ama hoje? Será que algum discípulo vai falar que me ama hoje? Ele não estava carente de amor. Jesus não precisa. Ele não precisa de nós, queridos. Ele não precisa da humanidade, e muito menos precisa que você fique confessando aqui o tempo todo: eu te amo, Jesus, glória ao Senhor, e fique adorando Ele. Ele não precisa da nossa adoração, e Ele não precisa do nosso amor também. Não precisa. Com a gente ou sem a gente, Ele é Deus,
e se satisfaz em si mesmo, e existe, e é feliz. Ponto. Mas nós vemos um Deus que a sua essência é compartilhar de quem Ele é. Então Ele criou a humanidade, queridos, para compartilhar de quem Ele é. Ele nos criou, porque Ele deseja e sente prazer em compartilhar quem Ele é. E esse Deus está compartilhando conosco quem Ele é, o seu amor. Então Ele não recrimina Pedro, nem toca no assunto da traição. Talvez Pedro estivesse pensando, ai, agora, hein? Igual alguns irmãos, quando o pastor fala, preciso falar com você. Ele não tem nada de errado, mas já vem pensando, né? Ai, meu Deus, o que será que eu fiz? O que será que aconteceu? Mas Jesus, com todo o amor, faz Pedro repetir aquelas palavras. E Pedro, então, é curado. Porque Pedro, queridos, ele tinha... Quando ele diz assim para Jesus, eu vou morrer por você. Eu vou contigo, eu vou morrer por você, vou morrer contigo. Ele era sincero. E Pedro, provavelmente um sanguíneo nato, né, exemplar, ele era sincero naquele momento. Mas ele não conseguiu manter a sua palavra, não teve firmeza para manter a sua palavra no momento. E abandonou Jesus. E aquilo doía no coração dele. E Pedro estava decepcionado, totalmente decepcionado consigo mesmo. E quantas vezes nós não estamos decepcionados conosco mesmo? Já esteve decepcionado com você mesmo? Nós olhamos para nós e pensamos, puxa vida, ainda eu penso isso, ainda eu faço isso. E nós nos decepcionamos conosco mesmo. E Pedro estava nessa situação e terrivelmente abalado. E ele nem sequer, pelo que parece aqui, se considerava mais um discípulo do Senhor. E Jesus então cria toda a situação e faz um segundo chamado para ele. Vem, me segue. E lá no início ele falou, farei você pescadores de homens. E agora ele diz, cuida das minhas ovelhas. A pergunta de Jesus, queridos, para Pedro e para nós, continua ecoando. Para nós, essa pergunta de Jesus para Pedro continua ecoando. Você me ama? Aí Jesus está perguntando para você hoje, você me ama? Qual a sua resposta? Você me ama? Jesus perguntando para você, William, você me ama? Qual é a nossa resposta? Para o Léo, você me ama, Léo? Samuel, você me ama? Para o nosso querido irmão Marcelo, Jesus perguntando para você, você me ama? Nós falamos que amamos, não é? Todos acho que aqui diriam, eu te amo. Eu amo Jesus. Mas sequer muitas vezes nós entendemos o que é amar. O que é amar, queridos? Falar, eu amo o Senhor Jesus, eu amo. Mas o que é amar? Você nem sabe, nós nem temos uma consciência real do que é amar. Eu tenho certeza que você ama. Não sei em que nível você ama o Senhor, você está certo, você ama. Mas nós precisamos entender melhor esse conceito de amar. Eu amo meu irmão, eu amo a minha esposa, amo meus filhos. Nós precisamos entender o que é amor. Um tempo atrás um irmão me disse, eu preciso entender o que é o amor de Deus. E desde lá eu venho sempre pensando nisso, em vários momentos, né? Me lembrando e buscando esse entendimento. O que é o amor, queridos? O que é o amor de Deus? Como Deus ama? Porque se há uma pergunta de Jesus, e nós queremos responder de forma sincera, vamos entender primeiro o que é amar. Então, eu só quero que você abra comigo, eu não coloquei aqui, se puder colocar, Patrícia, por favor. 1 João 3,16, não é João 3,16, é a primeira epístola de João 3,16.
1 João 3,16. Só para a gente ter um rápido conceito aqui do que é amor. Está NVT? Tá bom, eu vou ler na NA. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, vamos lá. Sabemos o que é amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, o que é amor, queridos? No que consiste o amor, de outras versões? Nisso consiste o amor. A base do amor, o que é o amor? Qual é a definição de amor? Em que Cristo deu a sua vida por nós. Em que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, o amor de Deus consiste, o amor de Deus é isso. É você, sem absolutamente nenhum interesse, você entregar de quem você é para o outro. Não é um amor erótico, onde você quer só receber, receber, receber. É um amor onde você quer compartilhar um pouco de quem você é com o outro. Isso é amar. Então, o que Deus está fazendo aqui em Cristo? O que Deus revelou com Cristo na cruz? Eu amo vocês. Eu estou dando a minha vida por vocês. Eu estou dando o meu filho por vocês. Eu amo vocês. Então, não adianta nós falarmos que amamos a Deus, enquanto nós não estamos nem um pouquinho interessados em dar a nossa vida para Ele, e entregar a nossa vida. E o que é a vida, queridos? O nosso tempo, disposição, vontade. É nós colocarmos a nossa vida sobre o governo de Cristo e falarmos: eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça e não mais o que eu quero. Isso é amor. Então, assim, eu sei que você ama o Senhor, e você pode dizer que ama, porque um dia você tomou uma decisão de você entregar a sua vida para Jesus. Você creu e você fez uma confissão sincera, dizendo: Senhor, governa a minha vida agora, eu não sou de mim mesmo. E você se batizou, mergulhou lá naquela água, e você saiu uma nova vida, significando que você morreu para você mesmo, você morreu para o mundo, e agora nasce novamente para uma nova vida. Então, há algum amor em você por Cristo? Claro que há, porque você tomou essa decisão. Você está entregando a sua vida para o Senhor. Mas a partir disso, queridos, precisa haver em nós uma decisão todos os dias e constante dessa entrega. De uma entrega da sua vida ao Senhor. E em como isso se manifesta? Como isso se manifesta? Eu não tenho como dar nada a Deus. Você pode dar alguma coisa a Deus? Não, querido. Não. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala: acaso temos alguma coisa que ele já não saiba? Podemos dar um conselho a Deus que ele já não saiba? Podemos dar alguma coisa que já não é dele mesmo? Mesmo quando você traz sua oferta, por exemplo, querido, você está trazendo algo que é dele, não é seu. Estamos simplesmente trazendo algo que já é dele. Nós também somos dele. Então, podemos dar alguma coisa que já não seja dele? Como então nós podemos manifestar o amor a Deus aqui na terra? Olha o que ele diz: portanto, também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, quando você está trabalhando aqui no banheiro, quando você está discipulando, quando você está dirigindo uma conexão, abrindo sua casa para receber as pessoas, quando você está aconselhando os irmãos, sendo amigo, quando você está gastando o seu tempo e sua energia com ele, você está amando esse irmão, na prática. Porque não adianta eu falar: Marcinho, como você é lindo, amo você, como eu gosto de você, e não fazer nada pelo Marcinho. Isso não é amor. Você entende? Na prática, o amor se revela dessa forma, pelos nossos irmãos. Eu não posso fazer nada diretamente para o Senhor. E quando, queridos, ele está dizendo, perguntando para Pedro, que se ele o ama, e perguntando para nós hoje se nós o amamos, ele não está simplesmente
carente, como eu disse, de receber amor. É porque quando nós o amamos, nós encontramos sentido para a nossa existência, para a nossa vida. Há um prazer enorme em amar. Há ou não há? Você não tem um prazer em amar? Não há um prazer enorme em amar? Amar a sua esposa, amar os seus filhos, amar os amigos. É um prazer, é vida. Você amar, quando você ama, você tem vida. Se você não ama, não existe vida. Então ame o máximo que você puder, porque isso é viver. Ninguém vive de verdade se não ama. Só está existindo na face da terra, mas não vive uma vida de verdade. Então por que Ele quer que nós o amemos? Ele não está carente do nosso amor, mas Ele quer que nós vivamos de verdade esse amor. E nós só podemos amá-lo, querido, nós voltamos num ponto que é crucial, que eu ando repetindo aqui muitas vezes, e muita gente nem lembra e não se toca. Não se toca, mas o Senhor vai fazer um dia, você que não está entendendo, Deus, como Ele tem o governo da sua vida, Ele vai achar um momento que vai tocar lá no fundo da sua ferida, e se você for esperto, não precisa disso. Para você entender uma verdade que é absoluta, real e concreta, que é o início de tudo, você precisa perceber, sentir, receber, viver na prática o amor de Deus. Você precisa ter a consciência no seu espírito de que você é amado por Deus, porque é aí que inicia tudo. Já cansei de falar isso aqui, e você vê muitos irmãos vivendo ainda uma vida travada, não vai, não anda, não desenvolve, não amadurece, não se desperta. Então, pastor, eu quero discipular alguém, eu quero cuidar de alguém, me ajuda a fazer algo no reino de Deus. Não desperta, porque ainda não entendeu o quanto é amado. Porque, queridos, por que eu resolvi fazer essa loucura de começar uma igreja do nada? É uma loucura para mim, que sou um fleumático daqueles bem clássicos. Isso é uma loucura. Como alguém em sã consciência começa uma igreja? Sabendo, que por muito tempo eu acompanhei pastores, auxiliei, sempre auxiliando, liderando, auxiliando, e eu via o quanto era difícil, o quanto eles sofriam. Eu ainda tomo uma posição louca, uma loucura dessa. Por quê, queridos? Por que nós fazemos essa loucura? Irmãos aí que se dispõem a gastar horas do seu dia para discipular, para cuidar de alguém, para amar, para aconselhar, para ajudar. Por quê? Porque entendeu num nível um pouquinho mais profundo o quanto ele é amado por Deus. Essa satisfação, esse prazer, essa completude, plenitude de ser amado. Enquanto você não entender essa verdade, o quanto você é amado por Deus, você vai ficar numa vida meio miserável, meio mesquinha, sem tanta produtividade, vivendo uma vida egocêntrica para você mesmo, sem sentido. Enquanto você não entender o amor de Deus por você na prática, no seu espírito, queridos, com emoção ou sem emoção, durante vários momentos do meu dia, eu paro para meditar. Isso eu decidi lá atrás, quando eu percebi essa verdade. Eu paro para pensar, esvazio minha mente das outras coisas, do trabalho, das preocupações, e vou aos pés de Jesus, como o William pregou aqui, vou aos pés de Jesus, e me dou um momento de eu me sentir amado por Ele. Vários momentos do meu dia eu faço isso. E quando eu estou com um problema, com dificuldade, o que eu tenho que fazer, o que eu busco fazer? Vou lá aos pés de Jesus e me sinto amado por Ele. Porque isso, queridos, nos dá direção. Eu sou amado por Deus, dá segurança. Eu sou amado tremendamente pelo meu Pai, e que tem o governo sobre todas as coisas, que nem um inseto voa se Ele não quiser.
Isso nos dá segurança, nos traz paz ao coração. Eu sou amado de Deus. Então, se você não viver na sua experiência diária, constante, esse amor, se você não sentir esse toque do amor de Deus, às vezes você, em algum momento, você se emociona com esse amor e você até chora. Outros momentos, não vem uma emoção, mas vem uma convicção, reforça uma convicção que você tem no seu espírito, que você é amado. Não importa o que está acontecendo ao seu redor, você é amado. O ser humano, ele foi feito para viver esse amor, para ser amado e para amar. Isso é a razão da nossa existência, amar, viver esse relacionamento de amor com o Senhor e produzir algo na terra, cultivar e guardar o jardim, nesse amor do Senhor por nós. Então, queridos, deixa eu só deixar bem claro mais uma vez para você. Se você não for diligente o suficiente, se você não se disciplinar o suficiente para estudar a palavra, deixa eu deixar bem claro, porque um dia lá, não vou colocar medo em você, não, quero causar realmente terror em você. Terror. Um dia você vai estar diante de Jesus, com seus olhos de chama, no grande julgamento, não para a sua salvação, porque se você fez uma aliança com Ele, você já é salvo. Mas você vai ter que prestar conta dos seus atos. E um dia você vai estar diante dEle, e você vai ter que, talvez, espero que não, mostrar uma mão vazia, sem ter feito nada, e não vai receber nenhuma coroa. E o Senhor quer dar uma coroa enorme para você. Ele disse isso, Jesus disse isso. Ele quer dar uma coroa enorme para você. E aí você, Senhor, mas eu não consegui fazer. Eu não pude. Eu não tinha capacidade. E aquele choramingo, né, que muitas vezes nós falamos para o Senhor, e eu gosto muito daquela frase, eu já falei aqui muitas vezes, que eu li uns tempos atrás, que quando o Senhor nos chamou para fazer a obra dEle, todos nós, porque todos nós somos sacerdotes, Ele já contava com a nossa burrice, com a nossa estultice, com a nossa loucura, com as nossas falhas, Ele já contava com isso. Se Ele quisesse, queridos, pessoas perfeitas para fazer algo na terra, Ele tinha mandado os anjos fazerem. Ele não tinha chamado a gente, porque nós somos problemáticos. Nós somos problemáticos. Mas não é um resultado que Ele quer. Ele quer simplesmente saber, você me ama? Porque a partir dessa consciência de que nós somos amados, que nós o amamos, tudo vai acontecer. Mesmo com as nossas falhas, Deus vai fazer acontecer, amados. Ele não precisa da nossa instrumentalidade, Ele quer, Ele não precisa, mas Ele quer, Ele deseja nos usar como instrumento dEle. Então, o que o Senhor Jesus está perguntando hoje para você, você me ama? Aí você pode dizer assim, eu amo mais ou menos. Então, é hora de você buscar entender mais o amor dEle por você, porque quanto mais você entende o amor dEle por você, mais o seu amor por Ele cresce. E o amor que nós sentimos por Deus, naturalmente se transforma em obras. Jesus fala, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Então, amados, você quer saber o nível do seu amor pelo Senhor? Vamos pôr uma escala. Deus não põe escala, mas vamos pôr uma escala aí, de 0 a 10. Aí você pode, talvez, medir o quanto você ama a Deus. O quanto você ama a Deus está diretamente ligado ao resultado da sua vida na vida do outro. Quantas pessoas você está discipulando? Quanto tempo você está gastando para discipular as pessoas? Quanto é difícil para você vir num culto num dia de chuva? Hoje está chovendo. Eu estou com gripe.
E quando você vem aqui, você sabe que você abençoa os seus irmãos, mas nem uma coisa tão simples, às vezes nós estamos dispostos a fazer, porque choveu, porque está frio, porque fez calor, porque pegou fogo lá não sei onde, porque no rio está todo mundo matando todo mundo, e nós inventamos uma desculpa, né? E sequer vimos no culto, agora sim eu posso falar para o Senhor, não Senhor, eu te amo, e tá, você me ama, porque você entregou a sua vida, mas qual a escala? E isso é interessante para nós olharmos, quanto tempo nós estamos gastando da nossa vida na vida do outro, porque isso é amor, fora disso não é amor. Quanto tempo eu gasto da minha vida na vida da minha esposa, dos meus filhos, dos irmãos, da igreja, das pessoas que eu estou discipulando, meu tempo, minha dedicação, entende? Ser cristão, querido, ser cristão de verdade, não é vir na igreja assistir um culto, participar de uma igreja, não é isso, é você derramar da sua vida na vida do outro, ponto final. Se não está acontecendo isso, o seu amor para o Senhor está num nível muito, muito baixo. E você precisa crescer nisso. E você precisa amadurecer esse amor, você precisa crescer nesse amor de Deus por você. Busque, leia a palavra, ore, vá aos pés de Jesus, passe tempo aos pés de Jesus, até você começar a perceber de uma forma mais intensa esse amor de Deus por você, para que você o ame ainda de uma forma mais intensa também. Gaste tempo. Não é, de repente vem um anjo com uma varinha mágica e plim na cabeça do irmão, na cabeça do Natan, e o Natan de repente, agora sim eu amo o Senhor. Não, ele vai ter que gastar tempo de joelho aos pés do Senhor, lendo a palavra, conhecendo Deus, buscando experiências com Deus, vivendo momentos na presença do Senhor para que ele possa perceber isso. É decisão nossa. E agora que você ouviu isso, mais uma vez, então é hora de você tomar uma posição. Ou não vai sair do lugar, você decide. Amém? Vamos colocar em pé. Que chuva! Nisso consiste o amor, isso é o amor, que Ele entregou a sua vida. Isso é o amor que nós vivemos, nós entregamos a nossa vida para o outro. Entenda o amor de Deus por você, mais uma vez, busque a consciência desse amor, e viva na prática esse amor, ou então você não viveu. Feche seus olhos, e você vai ouvir agora de Jesus, essa pergunta: você me ama? Você me ama? E você vai responder: sim, Senhor, eu te amo. Tem um monte de problema aqui, mas eu te amo. E Ele sabe, queridos, como Pedro disse, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Mas você vai dizer para Ele: eu quero fazer crescer, incendiar esse amor, eu quero estar totalmente apaixonado, uma verdadeira vida, diga para Ele: eu quero viver uma verdadeira vida cristã, fascinado pela sua beleza, fascinado pela beleza de Cristo. Isso é vida verdadeira, uma vida de fascinação pela beleza do Senhor. Feche seus olhos, e você pode nesse instante falar com Ele. Fale com Ele no seu íntimo, no seu coração. Vou orar aqui rapidinho por você, já vamos passar para a ceia do Senhor. E eu quero que você, nesse instante, ouça essa pergunta e responda essa pergunta para o Senhor. Pai querido, o Senhor conhece o nosso coração, como Pedro disse, o Senhor sabe de todas as coisas. E sabe que nós estamos aqui, Senhor, nós te amamos, nós entregamos um dia, numa decisão voluntária a Ti, Senhor, as nossas vidas. E aqui então, ó Deus, pela Tua misericórdia nós estamos, e nós dizemos a Ti: nós te amamos. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor quer que nós vivamos experiências mais profundas, autênticas, práticas, experiências práticas no dia a dia desse amor nosso por Ti e do Senhor por nós.
Então nós dizemos aqui, Senhor, que Teu Espírito Santo toque em nosso coração, faça o que for necessário, como fez com Pedro, faz o que for necessário, mexe na ferida se for necessário, mesmo que seja dolorido, porque nós queremos, Senhor, dar mais um passo, subir o nível do nosso amor por Ti, entregando a nossa vida a Ti, ó Deus, de uma forma mais intensa, profunda, ao Eterno. Nós Te amamos. Sim, Senhor, nós Te amamos, mas queremos experimentar ainda mais esse amor, queremos subir o nível, o fogo desse amor por Ti, ó Deus. Ajuda-nos, faz o que for necessário, ajuda-nos, ó Pai, a viver esse amor intenso por Ti. Diga assim comigo: Senhor, eu Te amo. Senhor, eu Te amo. Agora com toda a força e convicção da sua alma. Senhor, eu Te amo. Me ajuda a Te amar mais, a acender um fogo de paixão por Ti em meu coração. Amém. Pode sentar-se, queridos. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que reflete também esse grande amor de Deus por nós. Jesus disse: fazei isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Abra